Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio. E decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo o que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava, e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos,
despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: Alegre-se, como você foi agraciada. Agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou: Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi a casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar: A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim. E vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo
para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo o arrogante e todo o orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome. Estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos. E em toda aquela parte das montanhas da Judéia, não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando: o que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi que o servia de coração, tal como há muito havia prometido, pela pregação dos seus profetas ungidos. Libertação nos concedeu de todo inimigo fatal, e daqueles que nos dispensavam ódio mortal, misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado, o que jurou a Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que, livres do medo, o adoremos de verdade, e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele, nossos passos serão guiados. Pelo caminho da paz, seremos levados. O menino crescia. Era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom. Esrom foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson. Naasson foi pai de Salmão. Salmão
foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. A mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão. A mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque. Sadoque foi pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria que foi mãe de Jesus. Jesus que foi chamado o Cristo. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 de Davi ao exílio na Babilônia, e outras 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho, e no sonho, o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco, em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos
e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada há 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do Oriente, chegou a Jerusalém.
Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes, então, convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança. Procurem em toda parte. E assim que a encontrarem, me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para a sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado: do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor, idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram. Estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu. Levantou-se, pegou a criança e sua mãe, e eles voltaram para Israel.
Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai Herodes como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez, orientado em sonho, rumou para as colinas da Galiléia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado Nazareno. Todos os anos, os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com os outros peregrinos, viajaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas foi em vão. Por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu-o. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Ele disse: por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia, com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era rei da Galiléia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada. Todo obstáculo será eliminado. Os desvios serão alinhados. Todas as estradas de terra serão pavimentadas. Todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: raça de serpentes! O que pretendem, rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos. Mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. A multidão lhe perguntou: o que devemos fazer então? Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém. Ele disse: e façam o mesmo com a comida. Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de extorsão. Cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: nada de violência nem de chantagens. E estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles.
Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz. Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando o Deuteronômio, Jesus respondeu: É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes, que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o. Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo o transportou até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então, fez a proposta. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Caia fora, Satanás. E mais uma vez, recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu, e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias! Isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João?
De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: O vinho está acabando. Jesus respondeu: Isso é da nossa conta, mãe. Minha hora não chegou ainda. Não me apresse. Mesmo assim, ela orientou os empregados: Façam exatamente o que ele disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: Encham os potes de água. E eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias. Disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galiléia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: O zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: Com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: Derrubem este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro.
Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez? E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto. De fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele, com confiança e com esperança legítima, recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: É impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial.
Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é, por definição, o noivo, e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus. Ninguém quer enfrentar esses fatos, mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo o que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam. Se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: "Poderia me dar um pouco de água?" Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: "Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana?" Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: "Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida." A mulher disse: "O Senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós?" Jesus disse: "Quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre." Então a mulher lhe pediu: "Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço." Ele disse: "Vá chamar seu marido e volte aqui." "Não tenho marido", foi a resposta. "Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade." "Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo?" "Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade.
Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é Espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: Venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, come. Não vais comer? Mas ele respondeu: Tem uma comida que vocês nunca provaram. Os discípulos não entenderam e disseram: Quem te trouxe comida? Jesus explicou: A comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele começou. Quando olham ao redor, vocês não dizem que em 4 meses será o tempo da colheita? Muito bem, agora digo eu: abram os olhos e vejam o que está diante de vocês. Os campos samaritanos estão maduros. É tempo da colheita. O ceifeiro não espera. Vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e o ceifeiro estão juntos. O clima é de triunfo. E sobressai a verdade contida no ditado: um semeia, o outro colhe. Eu os enviei para colher num campo em que nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivado por outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: Nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza. Ele é o Salvador do mundo. 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia. Ele sabia por experiência própria que um profeta não é respeitado no lugar onde cresceu. Quando chegou a Galileia, o povo dali o recebeu, mas apenas por terem ficado impressionados com o que ele havia feito em Jerusalém durante a Páscoa, não por saber quem ele era ou o que estava para fazer. Jesus estava de volta a Caná da Galileia, lugar onde havia transformado a água em vinho. Enquanto isso, em Cafarnaum, o filho de um oficial da corte do rei estava doente. Quando ele soube que Jesus estava na Galileia, foi procurá-lo e implorou que ele fosse à sua casa e curasse seu filho que estava quase morrendo. Jesus declarou: Vocês se recusam a crer se não presenciarem um milagre. Mas o oficial da corte não se deu por vencido. Por favor, é a vida do meu filho. Jesus simplesmente respondeu: Vá para casa, seu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho, seus empregados o encontraram e deram a notícia: Seu filho está vivo! Ele lhes perguntou a que horas seu filho começara a se sentir melhor. Eles disseram: A febre baixou ontem, por volta da 13h. Era exatamente a hora em que Jesus tinha dito: Seu filho está vivo. Foi o suficiente. Não apenas ele, mas todos os de sua casa creram. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus após seu regresso para a Galileia.